Oiê, tudo bom? Não faz muito tempo, alguns meses, eu fiz um vídeo explicando que eu mudaria um pouco a temática do meu canal, que seria um pouco mais de variedades, que além das palestras, além das reflexões, eu ia colocar um pouco sobre bem-estar, sobre beleza e até um pouco sobre maternidade. Então eu vou fazer uma colocação, tá? Um belo dia você vira mãe. E aí você imagina e sonha e planeja e acha que você vai poder fazer as coisas de um jeito ou de outro. E descobre no dia a dia que todo mundo acha que sabe cuidar do seu filho melhor do que você. Que todo mundo acha que a opinião de todo mundo é melhor do que as suas escolhas que você faz para o seu filho. E que todo mundo acha que tem o direito de palpitar em tudo. Quando eu fiz o curso de gestante, a psicóloga falou, a gente teve uma aula com uma psicóloga que ela falou que a gente teria que ter limites, não só para nós, para o bebê, mas também para os palpites alheios. E que a gente teria que ter uma estrutura para saber lidar com isso. E eu até imaginei que viessem palpites, porque eu sou descendente de italiano, né? Então a nossa dinâmica familiar é um pouco diferente da maioria das pessoas. Tem até vários vídeos e várias imagens e várias frases que correm na internet falando sobre filhos de italiano, como que todo mundo está sempre junto e misturado e faz parte da nossa dinâmica familiar. Tá vivendo sempre em conjunto e tá meio que um palpitando na vida do outro um pouquinho. Então eu esperava que da minha família viesse, né, algum tipo de contribuição, de opinião, esse tipo de coisa. Mas eu não esperava que viesse tanto de estranhos. Então eu fiz algumas escolhas que eu acho que são as adequadas para o meu filho. Como, por exemplo, não dar refrigerante, tomar muito cuidado com esses sucos artificiais, que o que tem é açúcar, né? Suco mesmo tem bem pouco. Evitar tudo que é artificial em excesso, evitar porcarias, evitar bolachas, que a gente sabe que tem mais gordura do que qualquer coisa, açúcar e gordura do que qualquer coisa saudável. E tento e faço de tudo para que eu dê uma alimentação mais saudável possível. Eu até brinco, eu falo assim, a hora que ele tiver 18 anos, se ele quiser escolher comer as porcarias dele, daí é um problema dele, mas pelo menos até lá eu tenho que seguir o que eu acredito que seja correto. E graças ao bom Deus, eu tenho uma reflexão bastante grande e eu sou uma pessoa facilmente convencível. Se eu estiver errada, eu vou me convencer e vou mudar. Eu tenho isso em mim. E só que assim, as pessoas acham que tá certo entupir um bebê de 2 anos de chocolate. Então elas se acham no direito de palpitar na sua escolha de não entupir o seu filho da porcaria do chocolate que corre por aí, que não é cacau, né? É gordura. Então se elas dão gordura pro filho delas, elas acham que você tem que dar pro seu também. A errada é você se você optar por não dar. Né? Se elas entopem os filhos com sucos artificiais que só tem açúcar, elas acham que você tem que dar para o seu filho também. E se você reclama e questiona ou você opta por não dar, você tem que ouvir um monte de coisas absurdas dessas pessoas, né? Antes de eu ser mãe, eu sempre tinha a seguinte frase: você vai pagar as minhas contas? A partir do momento que você optar por isso, eu vou te dar um espacinho para você palpitar na minha vida. E eu falava isso constantemente, as pessoas me taxavam de grossa até, né? Agora eu sou mãe e eu tenho que ouvir determinadas pessoas palpitando sobre a alimentação do meu filho. E essas pessoas, porque elas têm os filhos delas, ou porque elas são professoras, ou porque elas são pedagogas, ou porque elas são sei lá eu que função, elas acham que elas podem palpitar na vida alheia, né? Como eu disse, já foram mães. Então eu vou fazer a seguinte análise, a seguinte reflexão. Se você teve o seu filho, se você fez essas escolhas para o seu filho, você acha que está certo? Muito bem, você teve o direito de fazer essas escolhas absurdas para o seu filho e encher o seu filho de porcaria. Eu estou fazendo as escolhas para o meu filho, tá? De acordo com o Código Civil, eu tenho pátrio poder,
né? Então eu tenho o direito de escolher se eu vou entupir meu filho de porcaria ou não. Isso é uma escolha minha. E eu opto por não fazer isso. Eu escolho não dar doces aos montes para o meu filho. Eu escolho não entupir meu filho de bala, de chocolate. Eu escolho não entupir meu filho de bolacha, que é uma porcaria. Eu escolho dar para o meu filho coisas mais saudáveis. Enquanto eu tiver condições de fazer essas escolhas, eu vou continuar fazendo, tá? E assim, deixando bem claro, não dou o direito a ninguém de intervir nisso, certo? E para quem é mãe, eu falo, firme-se no seu posicionamento, seja ele qual for, tá? E não aceite que esse monte de gente que come um monte de porcaria na vida, que está intoxicando seus organismos, vai intoxicar os seus filhos também, tá? Hoje em dia a gente tem um caso assustador de diabetes em crianças. E que não é aquela diabetes. Eu não sou da área da saúde, mas eu li muito sobre isso e aprendi isso no curso de gestante. E aprendi isso no curso de alimentação saudável e tinha um outro curso também de medicina preventiva que eu participei, tá? As pessoas estão obesas ao redor do mundo, as pessoas estão com uma série de enfermidades que surgem por uma alimentação inadequada. Então, assim, vamos acordar para a vida? Vamos acordar para o que é certo? Vamos acordar que alguém deveria estar brigando para eu supostamente dar mais frutas para o meu filho? Ou o conselho tutelar deveria estar te perseguindo por você entupir o seu filho de refrigerante? Vamos pensar desse jeito? Né? Que é um absurdo um bebê tomar refrigerante para tudo quanto é canto por aí, igual a gente vê em tudo quanto é canto que a gente vai. Mas esses pais que estão entupindo seus filhos de refrigerante não estão sendo perseguidos. Não tem ninguém atormentando a vida deles, né? E porque eu opto por uma alimentação mais saudável, eu tenho que ouvir todo tipo de impropério de todo mundo que se acha no direito de me dar essa opinião. Para quem me conhece um pouquinho só, sabe que eu vou continuar fazendo o que eu acho que tá certo, né? E você achar ou deixar de achar que eu tenho que dar refrigerante pro meu filho não vai fazer a menor diferença na nossa vida e na nossa dinâmica, né? Para quem me conhece só um pouquinho sabe que eu sou muito flexível, mas quando eu escolho e determino algumas coisas, eu não vou arredar o pé, tá? E tô fazendo esse vídeo por quê? Porque eu já vi outras mães que passam pela mesma situação que eu. Tá? Então vamos nos unir e vamos ficar firme contra a indústria da obesidade. Vamos ficar firme contra a indústria do diabetes. Vamos ficar firme contra a indústria do sedentarismo. Vamos tirar os nossos filhos da frente da televisão, da hipnose da televisão. Vamos colocar nossos filhos para correr, para fazer atividade física, para comer fruta, para comer legumes, né? Coisas saudáveis, para viver. Porque essas pessoas que estão interferindo desse jeito não estão vendo que elas não estão fazendo com que seus filhos vivam, né? Provavelmente porque elas não estão vivendo também. Estão vegetando ou estão sobrevivendo a essa indústria que tem por aí que não é o legal, tá certo? Um beijo enorme e vou sempre ser apaixonada mesmo quando eu defendo alguma coisa que eu acredito, tá? Fiquem com Deus e vamos marchar junto pela saúde. Vamos marchar junto pela alimentação saudável. Vamos marchar junto pela atividade física. Tá certo? Um beijo, até mais, gente.